Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres colegas deputados. Presidente, nós apresentamos hoje aqui a criação da Frente Parlamentar de Defesa das Santas Casas e dos Filantrópicos. Esse tema de extrema relevância, que ganhou a adesão de diversos dos parlamentares aqui presentes. Nós comemoramos ontem o desfecho, ainda que preliminar, do caso do Hospital do Câncer Alfredo Abrão, com uma atuação decisiva do nosso governador Eduardo Riedel. Mas esse tema, a gente precisa ficar extremamente atento, e essa Casa de Leis precisa se posicionar, porque ele tem sido recorrente nos últimos anos no Brasil, no Mato Grosso do Sul e em Campo Grande. Muitos dos problemas que nós temos hoje no relacionamento com os hospitais, senhor presidente, decorrem de algumas deficiências estruturais, de algumas distorções, de algumas pegadinhas existentes nesses contratos, que nós precisamos tratar e resolver de vez. De um lado, senhor presidente, eu creio que nós precisamos fazer um esforço para que nós tenhamos transparência no relacionamento com as Santas Casas e filantrópicos. Se o Sistema Único de Saúde aporta mais do que 80%, 90% ou às vezes até 100%, deputado Londres, dos recursos desses hospitais, nada mais justo que o poder público possa, de um lado, ter acesso absoluto à transparência, e eu quero apresentar um projeto de lei estabelecendo a obrigatoriedade da transparência absoluta, tal como nós temos no portal da transparência do governo do Estado e outros órgãos da administração estadual, federal e municipal, para que todos os pagamentos feitos pelas Santas Casas e pelos filantrópicos encontrem-se facilmente analisadas pelo cidadão. Nome por nome, CPF por CPF, CNPJ por CNPJ, todas as notas fiscais e pagamentos eletrônicos realizados para essas instituições. Justo? Se tem dinheiro público, há obrigação de transparência. Se há obrigação de transparência, há que se estabelecer também a obrigatoriedade de nós termos os balanços fiscais e financeiros dessas instituições analisadas e chanceladas por empresas de auditoria de primeira linha, para que nós não tenhamos dúvida de que aquilo que foi publicado encontra veracidade. Tão importante quanto isso, que nós possamos ter um assento permanente de representantes do SUS no conselho de administração desses hospitais. Ora, não é possível que nós tenhamos tantos recursos públicos colocados nesses hospitais e o poder público não vai participar das decisões, das grandes decisões de alocação de investimento, de definição de custeio, das grandes questões que movem a vida desses hospitais. Então, a bem do controle público, a bem da participação social, a bem do controle social desses órgãos, que nós tenhamos um assento permanente nessas instituições. E outro problema, senhor presidente, que eu já levantei em outras ocasiões, e nessa mesma matéria que nós queremos apresentar, é uma distorção existente nos contratos. Talvez poucos saibam que os contratos do poder público não possuem cláusula de reajuste, presidente. Quando a gente, no setor público, contrata o serviço de energia elétrica da Energisa, esse contrato possui um reajuste anual. Quando o poder público contrata o serviço de água e esgoto, esse contrato tem um reajuste anual. Quando o poder público contrata uma empreiteira, ou uma empresa de software, ou uma empresa de publicidade, ou quando ele contrata empresa para fornecimento de bens para merenda escolar, todos esses contratos possuem um índice de reajuste anual, que pode ser o IPCA e que pode ser o IGPM. Permite uma parte, deputado? Por gentileza, deputado. Deputado, quero primeiramente parabenizar a Vossa Excelência pela fala, porque trata de um assunto muito sério.
do estado de Mato Grosso do Sul, em todo o Brasil, que é o tratamento sobre câncer. Que hoje nós temos um hospital referência, que a sociedade de norte a sul, de leste a oeste, sustenta através dos leilões dos agropecuaristas, que é o Hospital do Câncer de Barreto, que é um dos mais bem equipados do Brasil. E eu, conversando com o jornalista B. de Paula, anteontem, ele me disse que o Hospital Alfredo Abrão tem um déficit mensal de R$700 mil. Eu prometi a ele de conversar esse assunto com o governador Eduardo Riedel. Hoje, ouvi na reportagem, eu ouvi a participação dessa reunião que Vossa Excelência está fazendo esse comentário na tribuna. Ao longo da conversa, se um hospital que está atendendo o câncer não pode atender porque tem um déficit de R$700 mil por mês, como que ele tem uma parcela da compra de um terreno de 420 mil por mês? Se ele está pagando um terreno, está faltando dinheiro para fazer o investimento no atendimento do câncer de um hospital que já existe. Então, eu achei estranho demais, porque estava nesse programa, se não me falha a memória, o secretário de saúde do município e quem fez esse comentário. Então, se pegar o terreno e na conversa disse o secretário e o jornalista que o estado de Mato Grosso do Sul tem interesse em ficar com o terreno. Se vai comprar, vai entrar dinheiro no caixa do hospital, das parcelas que já pagaram, e vai evitar a despesa de R$420 mil por mês, aí passa a ter um déficit só de 280 para poder dar o atendimento, porque no Mato Grosso do Sul está uma vergonha sobre esse tratamento do câncer, porque a região de Dourados, Nova Andradina, que tem um hospital, tem um laboratório de análise, de exame preventivo, porque o exame de câncer, de próstata, de colo de útero, de mama das mulheres, se descobrir preventivamente, a cura tem mais de 90%. Eu já tirei um câncer do rim e já tirei um câncer da próstata. E faço meus exames e está 100% curado, pelo menos é o que os exames indicam, porque eu tenho a obrigação, e todos têm, de fazer os seus exames preventivos. E eu sempre fiz. Então, por isso que descobriu bem cedo e tive a felicidade do tratamento e da cura. Então, eu acho que esse hospital que está administrando, o Hospital Alfredo Abrão, tem que tomar providência, já que o que eu estou dizendo é o que eu ouvi, e pegar esse terreno, vender, tirar essa prestação de R$420 mil mensal e investir no tratamento que a necessidade das pessoas mais precisam é de ter o tratamento a contento no nosso estado de Mato Grosso do Sul, porque 90% dos atendimentos aqui estão indo tudo para Barretos, e você vê, você vai em Dourados hoje para fazer uma tomografia, uma ressonância, não existe no sistema. Mas parabéns pela fala de Vossa Excelência. Concordo com as considerações do senhor, deputado. E, na verdade, elas nada mais fazem do que corroborar aquilo que nós falamos. Absoluta necessidade de transparência. Ora, se tem recurso público dentro do Hospital do Câncer, nada mais justo que eles possam ter na transparência, mostrar tudo aquilo que eles fazem. Se de fato existe esse pagamento de R$450 mil para a compra de um terreno, que é, na verdade, um investimento em meio a um déficit operacional, nada mais justo que haja um reposicionamento com relação a isso. Me permito uma parte? Por gentileza. Primeiro, ressaltar a importância de trazer esse tema em relação ao Hospital do Câncer. Uma hora é o Hospital do Câncer, outra hora é a Santa Casa, outra hora. As unidades hospitalares, todas elas, os recursos repassados, e principalmente as unidades que são todo o recurso dela é proveniente do SUS,
ela recebe um valor aquém do custo que ela tem para os procedimentos. Nós estamos desde 2011, deputado Londres, desde 2011, 12 anos sem ter aumento no valor dos procedimentos do SUS. Não tem lógica, isso não existe em lugar nenhum. Tem que haver um reajuste para poder dar conta à entidade de ter os recursos necessários para fazer frente às despesas que tem. Mas é importante, eu gostaria apenas de trazer uma informação ao senhor. Nós aprovamos em 2015 um projeto de lei aqui que aumentou em 3 pontos percentuais o ICMS do cigarro, da bebida e de uma relação de cosméticos. Nessa oportunidade, por acordo da Casa, quando nós fizemos o acordo na votação, 1% desses, 1 ponto percentuais, seria destinado, uma parte dele, às instituições que trabalham com prevenção e recuperação de dependentes químicos, e outra parte iria para o Fundo de Saúde para atender instituições filantrópicas e aquelas que trabalham com pessoas deficientes. Esse recurso, ele não foi regulamentado. Para nossa surpresa, esses recursos não foram regulamentados. Esse recurso deve representar hoje, à época representava algo em torno de 700 a 1 milhão de reais, 700 mil a 1 milhão de reais mês. Então, esse recurso, ser aplicado, hoje esse valor deve ser bem superior, isso já tem 4 anos, então é possível, com isso, a gente poder atender melhor e subvencionar as instituições que passam por dificuldades, como hoje a questão relacionada ao Hospital do Câncer. Mas parabenizo o senhor pelo pronunciamento, por trazer esse assunto. Nós precisamos, são assuntos urgentes que precisam realmente ter a atenção por parte do poder público e atender. Eu conheço o Hospital do Câncer, conheço a sua diretoria, entendo que é um hospital que atende com seriedade, que faz um atendimento hoje de nível, é um atendimento muito bom para os pacientes e precisa, sim, ter a atenção nossa e do poder público estadual. Permite a parte? Pois não, presidente. Na realidade, parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema aqui para casa. Na realidade, problema do financiamento da saúde, a alternativa da filantropia ou de organização social, que tem até benefícios fiscais. Eu tive a oportunidade de participar, inclusive junto com o deputado Renato Câmara, de uma audiência com o secretário de Saúde. Me chamou muita atenção a preocupação do secretário na questão da qualificação. O senhor falou da transparência, mas da qualificação do gasto público. Se você comparar ele lá, mostrando tecnicamente, o deputado Júnior trouxe aqui a questão do tempo que faz que não tem o reajuste, mas se você comparar as estruturas que são montadas, que são colocadas à disposição, por exemplo, hospitais que têm 100 leitos com ocupação de 10% e que não têm condições de prestar o serviço porque não tem especialidade. Então, um estabelecimento de metas de produção, porque não pode ter um hospital enorme que tenha uma produção pequena, porque se fosse da iniciativa privada ele estaria fechado. Então, eu acho importante que Vossa Excelência trate da transparência, mas que a gente também auxiliando, quem sabe até com assessoria contábil. O secretário falou de um curso de especialização, de uma pós-graduação, para preparar os gestores, para que esse gasto seja qualificado, seja estabelecido metas e que os nossos hospitais filantrópicos não sejam apenas assumidores de serviço ou de operação tapa-buraco. O que eu quero dizer com isso, deputado? Há muitos anos, desde que eu trabalhei em prefeitura, mais de 20 anos atrás, o hospital filantrópico não consegue cobrir os seus custos, e aí a Câmara faz um ajuste, devolve um dinheiro, o prefeito passa. O prefeito passa outro dinheiro, o governo passa outro dinheiro, faz um movimento da sociedade, cobre, e é uma operação tapa-buraco, porque de fato não resolve o problema. Cada mês está tendo um buraco
é o caso das Santas Casas. Então, eu penso que Vossa Excelência está no caminho certo, e o que nós pudermos fazer para ter qualificação do gasto público, para ter metas e para que essa Santa Casa trabalhe com produtividade. Então, pode contar com o nosso empenho nessa casa, deputado. Parabéns pela sua fala, presidente. E aqui, em tempo, gostaria de convidar o senhor e o deputado Júnior Mock para que possam participar ambos dessa frente de defesa das Santas Casas e dos filantrópicos do estado do Mato Grosso do Sul. E o senhor bem colocou que os hospitais acabaram virando uma espécie de tapa-buraco. Porque o relacionamento do poder público com esses hospitais é tão mal desenhado que acaba ficando aos trancos e barrancos esses contratos. O deputado Júnior Mock colocou a questão do não reajuste por 11 anos da tabela SUS. Os contratos dos hospitais têm dois componentes. Um componente pós-fixado, que depende da produção. Olha, fez cirurgia de vesícula, de ombro, de joelho, de quadril, de coluna, né? Fez uma endoscopia. Ele recebe uma parcela pós-fixada que vem do SUS, tá? Mediante produção, e é esse valor que não é reajustado há 11 anos. Bom, se nós dependêssemos apenas desse valor para custear os hospitais, certamente eles não chegariam no final do mês. Como é que nós criamos uma forma de mitigar e de reduzir isso, senhor presidente? Os governos estaduais e governos municipais criaram incentivos à contratualização, o chamado IAC. Então, como a tabela SUS federal não remunera os procedimentos adequadamente, vem os governos estadual e municipal e dão um aporte a título pré-fixado para os hospitais. Bom, olha a distorção que nós temos. O federal não reajusta. E o estadual e municipal também não tem cláusula de reajuste. Então, o que acontece? Basta o poder público silenciar por 1, por 2, por 3 anos sem dar um reajuste, que nós vamos ter uma inflação médica que vai corroer e tornar esse contrato desequilibrado. Porque todos os anos nós temos inflação dos medicamentos. Todos os anos nós temos inflação do material ambulatorial e hospitalar. Todos os anos nós temos elevação do preço de órtese e de prótese. Nós temos o dissídio anual das categorias, da enfermagem, da medicina, da fisioterapia, dos auxiliares, do agente comunitário de saúde, de todos os profissionais que trabalham na saúde. Então, ao longo do tempo, esses contratos vão se tornando defasados. Você pega, por exemplo, o Hospital do Câncer. Em 2018, o recebimento desse contrato era R$ 2.075.000 por mês. E ele não foi reajustado. Só que, nesses últimos anos, nós tivemos, deputada Mara, mais de 30% de inflação só no IPCA. Se você pegar, por exemplo, o IGPM, que muitas vezes você vai comprar medicamentos de alto custo, que são em dólar, que são refletidos pelo IGPM, você vai ver que deu 80%, 90% de reajuste. Então, esse déficit de R$ 770 mil que nós estamos vendo aqui, é corrosão do poder de compra desse contrato. Se nós tivéssemos a obrigatoriedade do incentivo à contratualização estadual, se nós tivéssemos obrigação de reajuste do incentivo à contratualização do município, pode ter certeza que nós não iríamos viver de tempos em tempos com crise com o Hospital do Câncer, crise com o Hospital Santa Casa, nessa verdadeira tapa-buraco, como o presidente colocou. Não é a bala de prata. Não é a solução única, mas pode ter certeza, deputada Mara, nós vamos reduzir muito esse cabo de guerra que nós temos com os hospitais. Estou apresentando, mas antes de apresentar, quero construir um entendimento com o governo do Estado sobre a obrigatoriedade de se criarmos um reajuste, tá? Afinal, isso cria despesa. E convidar os demais parlamentares para que possam se unir a essa iniciativa. De um lado, preservando o poder de compra dos contratos, e de outro, estabelecendo obrigação de transparência. Tem dinheiro público? O hospital tem que prestar conta. Que não fique dúvida, por menor que seja, de qual é o destino dos recursos do contribuinte que estão ali dentro de todos esses hospitais. Contando com a boa vontade dos demais parlamentares, e que nós possamos unir os esforços em prol de uma Assembleia Legislativa atuante, proativa,
protagonista na solução desses grandes temas da saúde. Afinal, a saúde é um direito de todos e uma obrigação do Estado brasileiro. Muito obrigado.